Memória Famudalha, a gente está na última linha. A gente viu ontem o seguinte, trouxeram a seguinte pergunta. Rav Hissler ele falou que os Kinin, que são os korbanot de ave, eles são separados para korban quando os donos compram. Ou quando os Kohanim vão fazer o korban. Ou quando os Kohanim vão fazer o korban. E aí a gente trouxe uma pergunta. A gente trouxe uma braita que fala uma pessoa que entrou com tumá no Mikdash e que ele tem que separar duas aves, um para Hatat, outro para Olá. Se for pobre. Se for rico, então ele trazia um Hatat grande, um animal inteiro de Hatat, e acabou. E a gente falou sobre o pobre que ficou rico antes de trazer. Ele tinha separado o dinheiro quando estava pobre, não trouxe. Não trouxe, ficou rico, então ele tinha que separar, aumentar o dinheiro que ele tinha separado para comprar um Hatat bom, e o dinheiro que ele tinha separado para lá, ele dá isso de Nedavá, dá isso de presente. Está no Memória Famudalha, embaixo. Muito bom. Então, a pergunta foi a seguinte: se ele separava só, se a Rissa falou que ele só separa quando ele comprava ou quando o Cohen pegava. Então, para que na hora que ele separou o dinheiro, por que ele ainda tem que trazer o olá, por exemplo? Vai ter como trazer o olá para Nedavar. Então, a gente explicou primeiro que o quê? Porque a gente falou que parece que, por essa braita aqui, se um Ashir, se uma pessoa que é rica traz um korban de pobre, não sai de roubar. Então ele falou, não, isso aqui que ele está falando é o que Shekvaramar Menitó, que ele falou já quando ele estava pobre, que esse aqui vai ser o olá, esse aqui vai ser o Hatat, por isso que ele teve que trazer o olá de qualquer maneira. Pergunta que agora é o seguinte: o Lerab Chag Amar Rabi Oshaya de Amar Yatzah. Isso tudo a gente tinha visto para Rabi Elazar Amar Rabi Oshaya. O Rabi Chag, em nome de Rabi Oshaya, ele fala que não, olha só, se um rico trouxer o korban de pobre, o Metamim Mikdash, por exemplo, sai de Chová. Fala Gumará, então se ele fala que sai de Chová, como é que você explica essa braita aqui? Que fala que vai ter que aumentar, vai ter que trazer mais dinheiro, aumenta para trazer o dinheiro, o animal todo. Fala Gumará, mas como é que você vai explicar? Fala Gumará, lá tem uma vez, Achar Karach Amar, ela ema, Ve'arachar Kach, Lakach Ve'amar. No meio da braita que você falou aqui, que ele separou o dinheiro e ele ficou rico, e depois ele falou, esse é pro Hatat, esse para Olá. Você não fala depois ele falou esse para Hatat, esse para Olá. Depois ele falou e comprou esse para Hatat, esse para Olá. Fala, Lakach, para isso ele já comprou. Mosifo Mevi Chovatom, Mainihu. Como é que você fala para ele? Então se ele já comprou o Korban Hatat, ele aumenta o dinheiro aumenta o dinheiro e completa o dinheiro para comprar um korban inteiro, um animal, um berremã inteiro. Como é que pode ser? Você já comprou? Fala, se você falar que se ele resgatou essa ave de novo, pegou o dinheiro e aumentou, você não pode resgatar o korban de uma ave, você não pode resgatar. E o Lazavan, Mevi Chovato, Midmei Chatato, ele fala o seguinte: quando, não é que ele comprou os dois, o Hatat e o Olá, ele comprou o Olá, aí sobrou o dinheiro, está implícito que esse dinheiro é para o Hatat, e aí o cara ganha na Mega Sena. Agora ele tem que aumentar o dinheiro do Hatat que ele tinha sobrado aqui para trazer um bem mais inteiro. E o Olá que ele já comprou, vai para Nedavar, vai como presente. E Hatat Zavan, eu não sei como me vi como eu estou me Olato, vai Hatat ou Salalemitar. E se ele comprou o Hatat, ao invés do Olá, ele não pode aumentar no dinheiro do Olá dele, e sim esse Hatat também vai, eles vão fazer vai ter que também fazer o Korban. Gufa Marabrazar, Marabelshai, vamos falar agora sobre essa braita que a gente falou da discussão de Rabi Chag, Marabrazar, de acordo com Rabelshai. Rabelazar falou em nome de Rabelshai, Metamim Mikdash Ashir, Levi Korbanani, Lo Yatzah. A pessoa que entrou com tomado no Mikdash tem que trazer um Hatat e um Olá, dois Kinim, se ele for pobre, o Hatat e um Olá de ave, se ele for rico, tem que trazer um Hatat de animal inteiro, se ele for rico, trouxe do pobre, não sai de Chová. Rabi Chag, Marabelshai, Rabi Chag falou no Rabelshai que sim sai de Chová.
Agora vai trazer uma pergunta sobre a Haga. A gente está falando do Metamim Mikdash, mas tem outro caso que tem korbanot diferentes para Ani, para Ashir, para pobre, para rico, que é o Metzorá. E o Metzorá, se o pobre traz do rico, não sai de roubar. Então a Braita clara que fala Meitivei. Isso aqui é a Mishnah. Metzorá, Ani, Shevi, Korban, Ashir, Yatzá. Ashir, Shevi, Korban, Ani, Lo Yatzá. Um pobre que trouxe do rico sai de roubar do Metzorá. Mas o rico que trouxe do pobre não sai de roubar, está escrito na Mishnah claro. Então, como é que a gente pega dessa braita que Rav Haga fala que no Metamim Mikdash o rico traz o pobre não sai, que sai de roubar? Sei que a gente falou claro que não sai de roubar. Mas a Murashon errada, a Metzorá é diferente de Chtiv Zot. Zot e a Torá da Metzorá está escrito. Essa é a Torá da Metzorá e nada diferente disso. Fala a Gemara, Yachelei Shanami. Por que a parte, então, a primeira parte, que o pobre que traz o do rico sim sai de roubar? Essa tem que ser a Torá da Metzorá e nada diferente disso. Fala a Gemara, Rei Rabi Rachman é a Torá. Zot Torá da Metzorá, essa é a Torá da Metzorá. E aí o que? Ele falou, olha, Torá Achada, é uma alahá que tem. Se o rico traz o pobre, não sai de roubar, mas o pobre traz o rico, sim sai de roubar. Tá na Torá, Drelabot Metzorá, Ani Shevi Korban Ashir Yachol, Atula Ashir Shevi Korban Ani, Zot. Como fala a Braita, Torá para falar o Metzorá, pobre que trouxe do rico, sai de roubar. Pois será que o rico trouxe o pobre também? Zot. Zot é a Torá da Metzorá e não outra, quer dizer, o rico traz o pobre não sai de roubar. Venele Fminei, fala Gemara, por que a gente não aprende de Metzorá, por nosso caso de Metamim Mikdash? Yetrachmana vem dá-lo, está escrito lá no parte de Metzorá, vem dá-lo, se ele é pobre, etc. Vem dá-lo, hu. Não é se ele é pobre, vem dá-lo, hu, ele, quer dizer, se ele é pobre, ele pode trazer o do rico, mas se o rico não pode trazer o do pobre, isso é só para Metzorá. E não dá para aprender para o nosso caso. No nosso caso continua a discussão de Rav Elazar e Rav Haga de acordo com a Rav Shai. Mishnah. Kashar lashon shel zeorit berosh sair המשתלח ועמידו כנגד בית שולחו ולנשחט כנגד בית שחיטתו. A gente colocava o seguinte. Tem lashon zeorit, isso aqui é aquela fita vermelha que a gente colocava nos bodes. Aquele que vai, que é o sair המשתלח, ele vai para o bode expiatório lá que vai para o abismo. A gente colocava amarrava a lashon zeorit em cima, no chifre dele, do jeito que a gente levava ele, no lugar que a gente levava. E aquele que vai, esse aqui é Lashem Lazazel. Esse aqui que ia para Hashem, a gente amarrava aqui no pescoço dele, onde era feita a shchita. Lashon zeorit também. Valo etzer parosh shniya, vesomech shte yadav alav mitvader. Ele veio, o Cohen veio no boi dele a segunda vez e faz o vidu e ele faz outra confissão em cima no mesmo boi. Esse aqui é o mesmo boi que ele fez primeiro. A primeira fez a confissão dele para a casa dele. E a segunda confissão é dele para os outros Kohanim. Aí depois tem a shchita do boi, etc. E depois a confissão para todo o povo é no bode. וכך היה אומר, assim ele falava, Ana Hashem, aviti patat, pashat hatat, aqui ele fala, bota aqui no parênteses ao contrário, hatat, aviti pashat, a gente já viu essa discussão, que a avona é de propósito, pecha é rebeldia e a hatat é sem querer. A gente fez isso, lefanecha, anil veitiu vnei Aron amkudoshecha, eu, na minha casa, aí os filhos de Aron, povo sagrado, quer dizer, os Kohanim. Ana Hashem kapel na lavanot la pshem rechatem shavit shabatat dechatat lefanecha anil veitiu vnei Aron amkudoshecha, pediu capará, expiação para todos esses pecados, para ele e para todos os Kohanim, kakatuv v'terat Moshe avdecha, como está escrito na Torá de Moshe, que vayom hazeh yachaber aleichem leteretchem kol chadotechem lifnei Hashem tital. Que vai mas nesse dia você vai dizer que parar para vocês, vai purificar de todos os pecados. Lifnei Hashem na frente da Kadosh Baruch Hu vai ser purificado. Vehen, e as pessoas quando estavam na Nazará, quando ouviam ele falar Lifnei Hashem, o Shem Hashem desse passuco, quando Imacharav, eles falavam Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vayim. E Baileu, pergunta a Gemara. Vela Nishchat, Akshira Kai ou Amadá Kai? Isso que ele falou, Vela Nishchat, que nega Beshchator. A gente viu aqui que o korbanzinho vai para Hashem, ele bota o lashon zeorit, onde é feita a shchita no pescoço. Akshira cai. Será que isso aqui tem a ver com amarrar? E a kavanah da Mishnah é falar que a gente coloca o lashon zeorit no pescoço, ou a amadá cai?
ou esse aqui está falando, que a Mishnah está falando vai ser, que o bode que vai ser feito a shkita, ele fica no lugar que ele já é feito a shkita. Porque ele fala assim, a linguagem da Mishnah é kashar lashon seorit berosh ter mishtalech. Você colocou o lashon seorit, a fita vermelha, no bode expiatório, vemidó keneged beit shluchó. Ele fica keneged beit shluchó, onde ele vai ser enviado, que vai ser em frente ao Shar Nikanor, que é aquele, que é esse aqui do meio. Shar Nikanor é esse 15 aqui. Agora, vemidó keneged beit shluchó, aí a gente fala, vela nishchat keneged beit shluchó. Isso aqui que ele vai colocar ele na frente do Shar Nikanor, e o outro onde vai ser feito a shkita, ou que ele vai colocar o lashon zeorit em um, lashon zeorit no outro, que é a shkita. Essa é a pergunta da Gemara. Fala Gemara, dá chama de falar breit, Tane Rav Yosef, kashaz lashon zeorit berosh ter mishtalech, vemidó keneged beit shluchó vela nishchat keneged beit shkita, shelo yitarev ze bazeh. Fala breit, em nome de Rav Yosef, você amarrou essa fita vermelha na cabeça do bode expiatório, coloca ele no lugar que você vai mandar, e o que vai fazer a shkita, você coloca ele no lugar que vai fazer a shkita, para eles não se misturarem de novo, e também não se misturarem com os outros. E amar de bishlemak shirakai shapi, se você vai lá que está falando que você amarra uma fita vermelha, um na cabeça, uma fita vermelha, outro no pescoço, tá bom que não vai misturar esse com o outro, não vai misturar ele com os outros bodes que podiam ter lá. Por quê? Porque agora ele está com a fita vermelha. Ela ia amar da Amidakai. Se você falar que é só colocar ele no lugar dele sem amarrar nenhuma fita vermelha no pescoço ou na cabeça do outro, só na cabeça do outro, não amarrar nesse pescoço. Nehi de Havrei lo mearev, de Hai Katirbei, Velo Katirbei, de Achrine miat meare. Realmente ele não vai se confundir com o outro que está lá Zazelo. Porque ele está com uma fita vermelha no chifre. Mas esse que, se você não colocar a fita vermelha no pescoço, ele vai se confundir com os outros que sobraram, com os suplentes lá. Era lá os Maminá, Kshira Kai Maminá. Então é lógico que isso aqui que está falando na Mishnah é sobre colocar uma fita vermelha também no pescoço. Você botar uma fita vermelha nesse daqui no chifre, esse aqui no pescoço, uma fita vermelha, a chance de aquela fita vermelha que ficava branca, não sei o que. Botava no pescoço desse aqui também, e ele não se misturava entre eles e nem com os outros bodes que podiam ter lá. Marabis que falou Rabis que stei leshonot chamati achat shel pará veachat shel shtar bishtalech achat zlechat shiur veachat zlechat shiur velo adana rei minai. Falou Rabis que é o seguinte: eu ouvi sobre duas leshonot, duas fitas vermelhas dessas. Uma é que você jogava dentro da pará do mar, quando estava queimando, jogava dentro do pará do mar. E a outra é do bode expiatório. E ele não sabe qual das duas tem um shiur, tem uma quantidade mínima, e qual das duas pode ser qualquer pedaço. Ele falou, uma delas tem shiur, e eu não sei, e a outra qualquer pedaço, qualquer tamanho, e ele não sabe qual que tem shiur. É maravilhoso para o Rav Yosef. Nichzeyanan, sheserem shtarech de bai chaluká. Bai shur, esse parado lo bai chaluká, lo bai shur. Falou Rav Yosef o seguinte: eu vejo o seguinte, esse sherem shtarech, a fitinha do bode expiatório que você precisa botar em dois pedaços, precisa separar em dois pedaços, porque depois uma fica na cabeça dele e outra fica ali pendurada na pedra, quando eles jogavam ele lá do abismo. Essa que precisa separar em dois pedaços, essa tem que ter um shiur mínimo, porque é um shiur que você pode separar em dois pedaços. Parado uma que não precisa que você vai jogar lá para queimar, não precisa de shiur nenhum. Tá bom que não precisa de shiur, tá bom que não precisa separar o do pará, mas ele precisa o quê? Ele precisa ter algum peso. Porque quando você joga isso que está falando lá no Pasuk, ele joga no Srefat Pará. Você jogar uma fita que é muito pequenininha, ele fica ali sambando e vai para fora, não tem peso nenhum. Então tem que ter algum peso para cair exatamente onde está queimando a parada.
Amare Rava Koved Tanai. Esse negócio tem que ter peso. É a discussão de Tanaim. Então você não tem ainda nenhuma prova que essa que precisa de shur. Parece que qual precisa de shur é realmente do bode expiatório que você precisa dividir em dois. O de parar lá vai colocar, fala, mas será que cada parada de uma pessoa precisa separar em dois? Ei, tive a Baia, perguntou a Baia o seguinte na Mishnah que está escrito lá em Masechet Pará, que você, como é que você joga isso quando está queimando a Pará? Korhan Besharei Lashon, você amarra isso, você enrola isso no pedaço de cedro que você jogava lá também. Eima Biznava Lashon. Fala, Gomara. Fala, Gomara, se você falasse que tem que ser se você falasse que tem que ser separado em dois. Não, desculpa, está escrito Korhan Besharei Lashon. Você amarra no que sobrou da fita. O que sobrou da fita, parece que você vai dividir em dois. Agora, Eima Biznav Lashon. Não está falando que sobrou da fita, e sim na ponta da fita. Ele está querendo falar que sobrou da fita, então não tem nenhuma prova que separava em dois também. Marav Hanina Marav. Etc. Substituído lá, Shalakatan, Shalhevet, Ksherá. Se você jogou esse cedro, você jogou lá a fita, e ela queimou enquanto ainda estava, antes de cair, estava a fogueira lá do Pará do Mar, você jogou, e ela queimou ainda no ar, caindo, Kasher está valendo. Rameit veio, Nitav Hev, Alashon, Mevilashon, Acheru Mekadesh. Por outro lado, tem outra braita que fala o quê? Que se queimou a fita enquanto ele estava no ar, antes de cair lá. Você tem que trazer outro e jogar de novo. Então, como é que se fala que se queimou não tem problema? Arabai, Lokasha, kan bekolachat, kan benichpefet. Aqui a braita está falando no fogo que está saindo, que tá alto, mas é o mesmo fogo. E aqui ele está falando de um fogo baixo. Isso que o Rabi Hanin, que se queimou não tem problema, é um fogo baixo. Então quando ele queimou, ele já estava perto da parada do mar, ele já encostou a parada do mar. Agora outro, quando era um fogo alto, quando ele queimou, pode ser que quando ele chegou na parada do mar, já era cinza, não era mais nada. Rava Omer, Kovetanai, Rava fala que o fato dela ter que ter um pouco de peso para cair é Tanai, discussão de Tanaim. Detada como fala a Braita. Lama Korhan, por que a gente amarra a fita nesse pedaço de cedro que a gente jogava lá para queimar junto com o Pará do Mar? Que deixa o Kulan Bagudá Rebbe fala para que eles estejam todos juntos, porque está escrito lá no Passuco que fala para queimar. Ele fala, você joga tudo junto. Se Rebbe Lazar, Rebbe Shimon Omer, que deixei Baen Koved Veipru Ledoch Sevada Bará. Para que se amarra? Para ter peso nessa fita para ela cair na parada lá. Porque se você jogar a fita, pode ser que ela não caia exatamente onde você jogou, porque ela não tem peso suficiente. Então fala Rebbe Lazar, você amarra para ter peso. Então aqui tem a discussão entre Rebbe Lazar, Rebbe Shimon e Rebbe Uda, Rebbe, se você precisa amarrar ou só amarrar para ter peso. Se a fita já tiver peso e você não amarrar, por exemplo, você precisa amarrar ou não precisa amarrar? Quando o Rebbe precisa amarrar de qualquer maneira, você precisa amarrar para jogar tudo junto. De acordo com Rebbe Lazar e Rebbe Shimon, parece o quê? Que só para ter peso. Que a Ravdim amar Rabi Yochanan, quando chegou Ravdim para Jeretzel, ele falou o nome de Rabi Yochanan. Shalosh Leshonot Shamat, existem 3 fitas. Achat Shel Pará, uma da Pará do Mar, Achat Shel Ser Mishtalech, e outra do bode expiatório, Achat Shel Betzorá, e outra é na purificação de Betzorá. Achat Mishkal Asara Zuz, Achat Mishkal Shnei Silaim, Achat Mishkal Shekel. Vele Lefaresh. Uma ela tinha um peso de 10 Zuz, outra um peso de 2 Silaim, e outra um peso de 1 Shekel. Ele fala aqui, e ele não sabe qual é qual. Kiat Aravin, Persham Ishmei de Rabi Yochanan, de Rabi Yonatan. Quando Aravin veio de Jerusalém para Bavel, então ele falou, ele explicou que Ravdim falou em nome de Rabi Yochanan, em nome de Rabi Yonatan, no seguinte: Shel Pará Mishkal Asarazuz. A da Pará do Mar é o suficiente que tenha a Sarazuz, a menor delas. Shel Serem Ishtaler,
Mishkal Shnei Selaim, ela precisa de 2 Selaim. Beshel Metzorah, Mishkal Shekel. Desculpa. Shnei Selaim é maior. A Sarah Azuz é do meio e Shekel é a menor. Assim está aparecendo aqui. 1 Shekel é meio sela, que é igual a 2 Zuz. Então a de Shekel, que é meio sela, que é 2 Zuz, é a menor que tem. Então a Metzorah, que não precisa ter peso e nem precisa ser dividido em 2, pode ser um peso de 1 Shekel, que é a menor de todas. A da Pará, que precisa de peso, mas não precisa ser dividida em 2, pode ser de Asará Azuz. Agora, a do Sera Mistalech, do bode expiatório, que precisa ser dividida em 2, e precisa ter tamanho suficiente para deixar um na pedra, na cabeça do bodezinho lá, então essa precisa ter maior. Amar Rabi Yochanan, falou Rabi Yochanan, pliguei para Rabi Shimon ben Chalafta verabanan bepará. Discute Rabi Shimon ben Chalafta verabanan no peso dessa da Pará. Hadamar Mishkal Sará, um fala que é da Sará Azul, como a gente viu agora, Hadamar Mishkal Shekel, outro fala que é um Shekel. Bessimanech, para você lembrar qual fala uma coisa que eles falam, Hadamar Beve, Hadamamit. Quer dizer, tem aquele que aumenta, tem aquele que diminui, isso aqui fala sobre outra coisa, lógico, mas isso aqui é só um siman para você lembrar que tem aquele que aumenta, tem aquele que diminui. Da Pará do Mamar, Rabi Irmei Bedift Meravina, falou Rabi Irmei Bedift Meravina, Lobe Pará Pliguei, ela vai ser Mishalech Pliguei. Não, a discussão deles não é no Pará. A discussão deles é ser Mishalech, no bode expiatório, Veal Yomam Nach Nafsh de Rav Barkissi. E naquele dia que eles discutiram, faleceu Rav Barkissi, um dos Ramim. Ve'anchu Basiman, eles fizeram disso um siman. No dia que eles discutiram, foi o dia que faleceu Rav Barkissi. Barkissi, o quê? Rav Barkissi Mechaper Kesera Mistalech. No dia que eles discutiram do bode expiatório, faleceu Rav Barkissi, eles falaram, Rav Barkissi, ele Metkaper, ele traz capará para o povo como o bode expiatório. Zachori.